Hoje você vai aprender a história completa da Bíblia e entender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem nenhuma dúvida, quando você terminar de assistir a este vídeo, você não será o mesmo. Vai amar ainda mais a palavra de Deus. Claro, isso só acontecerá se você abrir o coração para a palavra de Deus. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, neste vídeo você será capaz de compreendê-la. E depois de assistir a tudo o que será ensinado, tenho certeza de que você será edificado e iluminado pelas Escrituras. Tudo começou no princípio. Antes do princípio, havia apenas Deus. Ele nunca deixou de existir. Ele existe desde a eternidade. Ele não teve origem. Ele é a origem de tudo. Ele não foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não começou a existir. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a partir do homem, criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus e viviam encantados no jardim de Deus como administradores da criação divina. No entanto, caíram em pecado. E toda a raça humana foi lançada nesse abismo de depravação total, pois todos nós estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro assassino e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Através dele, uma linhagem santa começou a surgir, uma linhagem que se voltou para Deus. Contudo, não demorou para que a terra se enchesse de maldade e violência. Então Deus decidiu eliminar da face da terra o homem que havia criado. Mas havia um homem justo, Noé. Por isso, Deus derramou juízo através do dilúvio, salvando Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas respectivas esposas, em uma arca que haviam construído. Através dos filhos de Noé, Deus reiniciou a origem de vários povos. Sem se tornou o pai das nações semitas, Cã, o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé, o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Chamou Abrão, de Ur dos Caldeus. Abrão deixou sua terra e sua parentela, tornando-se um peregrino da fé, erguendo altares a Deus por onde passava. A história continuou com Abraão e seu sobrinho Ló, que se tornou pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão saiu de Harã, tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e que seria pai de uma nação numerosa, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Abraão esperou 11 anos para que a palavra de Deus se cumprisse. Então Sarai, sua esposa, já não acreditando na promessa, deu sua serva Agar a Abraão, para que tivesse filhos com ela. Assim nasceu Ismael, que se tornou pai de uma nação numerosa, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e o mandou sair da tenda e contar as estrelas do céu. Então disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Mas Deus também revelou que seus descendentes seriam escravizados por um período de 430 anos. Deus mudou o nome de Abrão, que significa grande pai, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara, 90. Foi então que nasceu Isaque. Isaque se casou com Rebeca, que era estéril. Após 20 anos de casamento, Rebeca foi curada e teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se tornou pai dos Edomitas, e Jacó, que teve seu nome mudado para Israel em sua conversão, tornou-se pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá, se estabeleceram na terra de Gósen, uma região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram de maneira espantosa. Após 400 anos no Egito, saíram sob a liderança de Moisés com 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças.
cerca de 2 milhões de pessoas. A jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida continuou. O que deveria durar 3 meses levou 40 anos, devido à incredulidade do povo e aos 12 espias que foram enviados para explorar a Terra Prometida. 10 deles retornaram com um relatório pessimista e incitaram o povo a se rebelar contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes daquela terra, eles se sentiram como gafanhotos e diminuíram o poder de Deus. Então, Deus os puniu severamente, condenando toda aquela geração a perecer no deserto, permitindo apenas que Josué e Calebe, os espias fiéis, entrassem na terra prometida. O povo de Israel vagueou em círculos pelo deserto durante 40 anos, 1 ano para cada dia que espiaram a terra. O deserto se tornou o maior cemitério do mundo, onde pereceu toda a geração que saiu do Egito, exceto os 2 homens que ousaram confiar em Deus. Após 40 anos de peregrinação, vieram 6 anos de conquistas da terra sob a liderança de Josué. Mas ainda havia muita terra a ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por meio de um chamado de Deus e um empoderamento extraordinário. Após a morte de Josué, começou uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada o Período dos Juízes. Foi uma época de grande instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel. Durante esse tempo, o povo fazia o que bem entendia, devido à dureza de coração. Por isso, foram oprimidos por muitos inimigos. Nesse tempo, Deus levantou líderes de grande estatura, como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Depois desse longo período, iniciou-se uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. Já não queriam que Deus reinasse sobre eles. Samuel, o último juiz, então ungiu Saul como rei de Israel. Saul governou por 40 anos. Começou bem, com humildade, mas depois sucumbiu ao orgulho, à crueldade e, por fim, à rebelião e apostasia. Depois dele, Davi reinou em seu lugar, também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu reinado foi bem sucedido. Davi fortaleceu seu reino e se tornou o rei mais proeminente de Israel, acumulando riquezas, conquistando terras, vencendo exércitos, andando com Deus e sendo um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter pecado gravemente contra Deus, sua família e seu povo arrependeu-se e foi perdoado. De sua linhagem veio o Messias. Após sua morte, seu filho Salomão reinou em seu lugar por mais 40 anos. Ele pediu sabedoria a Deus, e Deus lhe concedeu sabedoria e riquezas. Salomão se tornou um homem renomado em sua época, construiu o templo em Jerusalém e desfrutou de paz em seu reinado. No entanto, por causa de suas muitas esposas, seu coração foi corrompido. Apenas na velhice, Salomão voltou-se para Deus e se arrependeu de seus pecados. Assim tivemos 120 anos de Reino Unido. Saul caiu nas armadilhas da feitiçaria, Davi na armadilha do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu ao desejo do povo de ter reis, mas eles tiveram que sofrer as consequências dessa escolha insensata. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu porque seu filho Roboão se recusou a ouvir o clamor do povo para aliviar os impostos pesados. O luxo, o esplendor e a pompa do governo de Salomão foram sustentados pelo suor dos trabalhadores, sufocados por tributos exorbitantes. Aproveitando a transição de poder, o povo exigiu mudanças. Como não foram atendidos, não se alinharam com o novo rei. Assim, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão, formando o Reino do Norte, cuja capital passou a ser Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos. Teve 19 reis, vindos de 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis foi justo. Todos se afastaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão. Esse rei decidiu usar a religião para fins políticos. Temendo que seus súditos fossem a Jerusalém adorar no templo e se aproximassem politicamente dos reis de Judá, Jeroboão I decidiu construir templos no Reino do Norte, em Betel, Gilgal e Berseba. Neles, colocou bezerros de ouro e induziu o povo a adorá-los como se fossem o próprio Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte seguiram esse caminho. Todos foram perversos e ímpios.
Nenhum buscou a Deus. Naquela época, o Senhor levantou profetas para denunciar o pecado dos reis, dos falsos profetas convenientes e dos sacerdotes subornados com dinheiro. Nesse tempo, Deus levantou profetas Amós, Oséias e Miqueias. Eles enfrentaram corajosamente os desvios da nação, dos palácios às cabanas, dos templos rivais ao comércio, das ruas aos campos. Denunciaram a corrupção política e levantaram suas vozes contra a religião prostituída. Lançaram a acusação de Deus contra os poderes executivo e legislativo corruptos. Denunciaram a injustiça social e a opressão econômica. Chamaram o povo ao arrependimento. Mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. Durante o reinado de Acabe, por influência de sua esposa Jezabel, a crença perniciosa em Baal, o deus cananeu da prosperidade, se espalhou por Israel. Nesse tempo, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e descredibilizar o ídolo abominável. Mesmo neste reino corrompido, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso. Mas como Israel se recusou a ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem da vara e trouxe a Síria contra a nação. A Síria foi um instrumento da ira de Deus contra Israel, um império expansionista, guerreiro e sanguinário. Sempre que conquistava um povo, cometia atrocidades e barbaridades, deixando corpos mutilados e cabeças empilhadas nos portões das cidades conquistadas, submetendo os povos à mais amarga ignomínia. Depois de levar o povo do norte cativo, o rei Sargão II enviou um povo misto para habitar a terra de Israel, promovendo uma grande miscigenação. Ele sabia que a mistura racial enfraqueceria a identidade nacional e o potencial de um povo. Assim nasceu um povo híbrido chamado samaritanos, que se tornaram inimigos amargos do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, teve 20 reis, vários deles piedosos, como Ezequias, Josafá, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei justo subia ao trono, a nação prosperava, econômica, moral, social e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, apenas uma dinastia reinou. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas: Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. Mas a nação também se corrompeu profundamente, não dando ouvidos à voz de Deus. Então, da mesma forma, Deus os disciplinou, enviando o exército da Babilônia e entregando-os nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. O Reino do Sul, Judá, durou 345 anos. Após 2 incursões, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo cativo, deixando a cidade em completa desolação. O povo permaneceu no cativeiro por 70 anos, conforme profetizado por Deus através de Jeremias. Durante esse período, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse tempo, o povo foi purificado da idolatria, e as sinagogas surgiram como forma de preservar a fé. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra. Nessa época, a Babilônia já havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. Ciro, profetizado por Deus 200 anos antes de nascer, libertou os judeus e abriu as portas para o retorno à terra de Canaã. O povo voltou em 3 grupos, sob liderança de Zorobabel, para a reconstrução do templo, de Esdras, para ensino da lei, e de Neemias, para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual. Assim que retornaram do cativeiro e começaram a reconstrução do templo, os judeus enfrentaram problemas. Primeiro, os astutos samaritanos tentaram se unir à obra para sabotá-la. Como a proposta de parceria foi rejeitada, passaram a ameaçá-los. Depois escreveram ao rei Artaxerxes, acusando os judeus de conspirarem contra o Império Medo-Persa. Diante dessa perseguição nefasta, a obra do templo foi interrompida por cerca de 20 anos. Durante esse período, o povo relaxou no zelo pela casa de Deus e começou a focar em seus próprios interesses, construindo e embelezando suas casas, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas. Nesse tempo, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas teve um efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e retornou com entusiasmo para concluir a reconstrução do templo. Houve então um grande despertamento espiritual,
uma reorganização das famílias e do sacerdócio e um retorno sincero a Deus. Cerca de 100 anos se passaram e uma nova geração surgiu. Agora o povo continuava indo ao templo e oferecendo sacrifícios, mas já não honrava mais a Deus. Ofereciam animais cegos, doentes e aleijados como holocaustos, desprezando a mesa do Senhor e considerando-a profanada. Os sacerdotes se corromperam e deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada. Os casamentos começaram a desmoronar, terminando em divórcios. O povo já não acreditava que Deus fosse capaz de julgá-los. E relaxaram também na devolução dos dízimos. Embora ainda frequentassem o templo, estavam longe de Deus. Nesse tempo, Deus levantou o profeta Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim se encerra o Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo. O período interbíblico, silêncio profético. Após o profeta Malaquias, seguiu-se um longo período de 400 anos, chamado de período interbíblico ou período de silêncio profético. Nesse tempo surgiram os livros históricos e religiosos não canônicos, os chamados livros apócrifos. Foi também nessa época que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, originando a famosa versão chamada Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu diante do Império Grego. Alexandre o Grande, após conquistar nações e reinos, morreu prematuramente aos 33 anos, chorando por não haver mais terras a conquistar. Ele expandiu poderosamente seu império, espalhando a cultura helenística e a língua grega, que mais tarde se mostrariam extremamente úteis para a rápida e sem fronteiras disseminação do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o império foi dividido entre 4 de seus generais. Entre eles, destacam-se os egípcios Ptolomeus e os sírios Seleucidas, que viviam em constante conflito. Israel, nesse período, foi dominado ora por um, ora por outro. Foi nesse contexto que Antíoco Epifânio revoltou os judeus ao sacrificar um porco sobre o altar do templo em Jerusalém. Uma abominação para eles. Esse fato deu início à Guerra dos Macabeus, vencida por Judas Macabeu após muito derramamento de sangue. A dominação romana e Herodes, o Grande mais tarde, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Herodes, o Grande, foi estabelecido como rei. Administrador habilidoso, Herodes expandiu e embelezou o templo em Jerusalém, construiu o porto de Cesareia, facilitando o comércio internacional e o avanço missionário. A fortaleza de Massada e diversos palácios e fortalezas. Contudo, Herodes era um homem inseguro e violento. O medo de perder o trono o atormentou por toda a vida. Casou-se 10 vezes e teve muitos filhos. Ao se casar com Mariane, uma mulher de nobre linhagem, mandou matar todos os nobres da família dela, temendo conspirações. A pedido de sua sogra, nomeou Arquelau, seu sobrinho de apenas 17 anos, como sumo sacerdote. Mas ao perceber que o jovem ganhava a simpatia do povo, mandou matá-lo. Sua sogra fugiu para o Egito, mas Herodes enviou assassinos atrás dela. O imperador César Augusto chegou a chamá-lo a Roma por conta de suas atrocidades. Antes de partir, Herodes matou sua esposa Mariane, com medo de que ela conspirasse contra ele em sua ausência. Mais tarde enviou 2 de seus filhos para estudar em Roma. Sua irmã Salomé o convenceu de que os filhos retornariam preparados para tomar o trono. Herodes, então, mandou estrangulá-los. Antes de morrer, ordenou que sua irmã jurasse matar pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém, para que houvesse luto em seu funeral. Foi esse homem que se alarmou ao ouvir dos magos do Oriente que um menino havia nascido em Judá para ser rei de Israel. A chegada do domínio direto romano. Após a morte de Herodes, por volta de 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau passou a governar sobre a Judéia, Samaria e Edom. Foi um rei tão ruim que os judeus pediram aos romanos que o retirassem do cargo. Preocupada com os constantes conflitos, Roma passou a governar diretamente a Judéia por meio de procuradores, governadores romanos. Nesse tempo, Pôncio Pilatos foi nomeado governador. O povo de Deus encontrava-se agora sob o poder cruel dos herodianos e à mercê da escravidão, sob o domínio dos romanos. Nunca antes a esperança política e espiritual pelo Messias foi tão intensa. Um clamor por libertação e redenção da escravidão ímpia enchia o coração de Israel.
Foi então, nesse exato momento, na plenitude dos tempos, que Jesus nasceu em Belém da Judéia, cumprindo as profecias bíblicas. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. Viveu entre nós cheio de graça e de verdade. Calçou as sandálias da humildade, andou em nossas estradas, comeu nosso pão, bebeu nossa água, sentiu nossa dor, chorou nossas lágrimas, carregou nossos pecados em seu corpo sobre a cruz e ressuscitou em glória para nossa justificação. Tanto a cultura helenística quanto a romana se uniram à contribuição judaica para preparar o cenário da vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob domínio de Roma. Perseguido por Herodes, José e Maria fugiram com o menino para o Egito. Após a morte do rei, retornaram e se estabeleceram em Nazaré, onde Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. O início do ministério de Jesus. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, identificando-se ali com os pecadores que veio salvar. Quando orava, os céus se abriram. O Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, capacitando-o com poder. Do Jordão, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites, e foi tentado 3 vezes pelo diabo. Satanás tentou derrubá-lo, mas Jesus o venceu no deserto com a espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo havia derrotado o primeiro homem no paraíso, mas foi vencido pelo segundo Adão no deserto. Repleto do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia. Em Nazaré, entrou na sinagoga, tomou o rolo do profeta Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, curar e libertar." A missão redentora, Jesus chamou 12 homens, os apóstolos, e dedicou a maior parte do seu tempo a ensiná-los. Viajou por toda a Galiléia, Pérea, Samaria e Judéia. Pregou nas cidades, vilas, campos, sinagogas, no templo, nas praias, nas casas. Falou às multidões e também a pequenos grupos. Jesus foi por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos pelo diabo. Curou os doentes, alimentou os famintos, deu vista aos cegos, ergueu os paralíticos, fez os coxos andarem, deu audição aos surdos, purificou leprosos, libertou endemoniados e ressuscitou os mortos. Foi a revelação suprema de Deus aos homens. Seu nome, Emanuel, Deus conosco. Era o próprio Deus manifestado em carne. Jesus veio com uma missão clara: morrer por aqueles que o Pai lhe deu. Nasceu para morrer e morreu para que pudéssemos viver. Paulo foi enfático: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. A vitória na cruz, sua morte, não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. O diabo tentou afastá-lo da cruz de todas as formas, mas Jesus caminhou em direção a ela como um rei que caminha rumo à sua coroa. Na cruz, esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre os principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Na cruz, completou a obra da redenção. Na cruz, nos libertou. A morte não pôde detê-lo. Ao 3º dia, ressuscitou para nossa justificação. A expansão da igreja, antes de ascender aos céus, instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, até que fossem revestidos de poder. Em Atos 1:8, Jesus anuncia a capacitação pelo Espírito Santo e dá a estratégia: serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja explodiu em crescimento em Jerusalém. Multidões eram adicionadas continuamente. Esse crescimento vertiginoso é registrado por Lucas até o capítulo 7 de Atos. Contudo, a igreja ainda estava limitada à Judéia. Então, Deus permitiu a perseguição para que ela se espalhasse. E os fiéis foram espalhados, levando a palavra para onde quer que fossem. Foi assim que Filipe chegou a Samaria, rompendo os muros da inimizade e pregando o evangelho ali com poder. As pessoas se alegravam ao ouvir e ver as coisas que Deus fazia através de Filipe, o diácono pregador. Ele falava e pregava tanto aos ouvidos quanto aos olhos, por meio da imposição das mãos dos apóstolos Pedro e João. Os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou além das fronteiras de Israel com a conversão do perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, na estrada para Damasco.
Mais tarde, uma igreja gentia, a igreja de Antioquia na Síria, tornou-se a mãe das missões naturais. Depois disso, Barnabé e Saulo partiram para a sua primeira viagem missionária pelas regiões da Galácia, passando por Pérgamo, Derbe, Icônio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas foram para as províncias da Macedônia e Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. Desde Antioquia da Síria, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, a carta aos Coríntios e as duas cartas aos Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo por 3 anos em Éfeso, a capital da província, de onde escreveu as duas cartas à igreja em Corinto. Nesta cidade cosmopolita com mais de 300.000 habitantes, havia o templo da deusa Diana, um palácio de mármore 4 vezes maior que o Panon em Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nos anos em que Paulo passou na Ásia Menor, igrejas foram plantadas por toda a província, como em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filipos, Lídia, Colossos e Hierápolis. Devido à fome que assolou o mundo nos tempos do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, conforme registrado no livro de Atos 18:2. Paulo então fez uma grande coleta entre as igrejas gentias para levar aos pobres da Judeia. Ao partir para Jerusalém, informou aos presbíteros de Éfeso que o aguardavam lutas e tribulações de cidade em cidade, mas não considerava sua própria vida para cumprir seu ministério de proclamar o evangelho da graça de Deus. Antes de partir para Jerusalém, escreveu sua epístola mais robusta, a Carta aos Romanos, onde expressou o desejo de visitar a capital do império e compartilhar a palavra com a igreja, para depois seguir à Espanha. Apesar de trazer ajuda financeira significativa para os pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e de lá transferido para Cesareia, onde foi acusado pelos judeus por 2 anos, sob o governo dos procuradores Félix e Festo. Diante da tendência de Festo de entregá-lo ao Sinédrio, que planejava sua morte, Paulo, usando os privilégios de sua cidadania romana, escolheu ser julgado em Roma. No caminho para a capital do império, enfrentou um terrível naufrágio. O barco se partiu completamente, mas todos os passageiros e tripulantes foram miraculosamente salvos, conforme Deus havia prometido. Na ilha de Malta, onde chegaram, uma víbora mordeu a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da serpente e ainda usou seu servo para curar todos os doentes da ilha. Assim, os malteses enviaram Paulo para Roma, suprindo todas as suas necessidades. Lá, ele permaneceu preso por 2 anos em uma casa alugada. De lá, Paulo evangelizou a guarda pretoriana, encorajou os fiéis a trabalharem e escreveu cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon. Após esse período, Paulo foi libertado da prisão e escreveu a primeira carta a Timóteo e a carta a Tito. Mas, a partir do ano 64, a perseguição à igreja deixou de ser religiosa e tornou-se política, e Paulo voltou para a prisão, sendo trancado em uma masmorra, uma cela subterrânea escura, úmida e insalubre. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido como ator, subiu até o topo da Torre de Máximo, de onde observou o espetáculo impressionante das chamas devorando a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de fogo. Quando as chamas se apagaram, 70% da cidade foi destruída. Dos bairros de Roma, 10 deles foram devastados pelas chamas. Os 4 bairros densamente povoados por judeus e cristãos deram a Nero um álibi para culpar os cristãos pelo incêndio de Roma. Então, começou uma brutal perseguição à igreja. Faltava madeira para crucificar tantos cristãos ao mesmo tempo. A perseguição se tornou impiedosa. Homens, mulheres e até crianças eram lançados aos leões, queimados vivos como tochas humanas nos jardins de Nero, ou crucificados em massa nas estradas de Roma. Esse foi o início do martírio como identidade da igreja primitiva. Mesmo encarcerado em condições subhumanas, Paulo não se calou. Da prisão sombria, escreveu sua última carta, a segunda epístola a Timóteo, uma despedida emocionada de um guerreiro da fé. Ele declarou: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Sabia que seu tempo havia chegado. Pouco tempo depois, Paulo foi decapitado nos arredores de Roma, selando com sangue seu testemunho por Cristo. Mas o sangue dos mártires se tornou a semente da igreja.
Mesmo com a brutal perseguição, o evangelho se espalhou ainda mais. O império tentou apagar a chama, mas acabou acendendo uma fogueira que iluminaria o mundo por séculos. Faltava madeira para fazer cruzes. Tamanha era a quantidade de cristãos sendo crucificados. Os crentes eram amarrados a postes, cobertos com piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Dessa segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. Nela, ele relatou a chegada do seu próprio martírio e a gloriosa esperança de receber a coroa da justiça. Assim, por volta do ano 67, o veterano apóstolo foi decapitado, deixando, porém, um legado abençoado para as gerações futuras: o Novo Testamento. Ele foi escrito ao longo de um período de 50 anos. Temos 4 livros biográficos, os 4 evangelhos, e 3 deles são sinóticos, ou seja, vistos da mesma perspectiva: os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de Mateus tem como foco apresentar Jesus como o rei dos judeus. Escrito para os judeus, contém o maior volume de citações do Antigo Testamento e é o mais judaico dos evangelhos. O de Marcos foca em apresentar Jesus como o servo. Escrito para os romanos, é o evangelho que mais destaca as obras de Jesus do que seus ensinamentos. O evangelho de Lucas enfatiza Jesus como o Filho do Homem. Escrito para os gregos por um médico gentil, historiador e viajante, seu propósito é apresentar o retrato de Jesus como o homem perfeito. Por isso, Lucas é o evangelista que mais fala sobre a vida de oração de Jesus e seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, escrito no final do 1º século para refutar o gnosticismo, uma heresia perigosa que negava a divindade de Cristo, tem uma abordagem diferente dos demais. Ele prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João seleciona 7 milagres realizados por Jesus e 7 declarações "Eu sou", provando que Jesus é de fato Deus. Temos também o livro de Atos dos Apóstolos, que relata fatos relacionados à igreja primitiva, desde o seu nascimento até sua expansão até a cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem uma conclusão, pois a história da igreja continua. Somos herdeiros e continuadores da igreja, que nasceu em Pentecostes. Temos ainda as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, assim como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filémon. Além disso, há uma carta enviada aos judeus que, por causa da perseguição, estavam sendo tentados a retroceder na fé: a carta aos Hebreus, de autor desconhecido. Temos também as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. E, por fim, um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfal de Cristo e de sua igreja. Foi escrito pelo apóstolo João, na ilha de Patmos, por volta do ano 96. Espero que você tenha aprendido com essa história. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se. Ele pode mudar o seu futuro, a sua história. Ele pode tirar toda a tristeza, toda a solidão e prover tudo o que você precisa. Vá para o seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Ele ouvirá você. Deus abençoe você. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.